E aí galera, tamo na área, Plano Sequência tá aqui com vocês de novo. Pelanca, tudo tranquilo? Tranquilo. Grande Pelanca comandando as imagens. O Pelanca falou, ó, vamos lá pro sol, porque na sombra não fica legal. Então vocês estão sentindo, vocês estão percebendo aí que esse sol brilhando maravilhoso. E é sobre luz que a gente vai falar. Você sabia que o Ceará é chamado de Terra da Luz? E sabe por que que tem isso? Porque uma cidade aqui do Ceará, chamada Redenção, foi a cidade que deu a luz para o fim da escravidão. Esse capítulo tão triste da história do nosso país, a escravidão acabou antes da Lei Áurea aqui no Ceará. A gente vai explicar e vai mostrar para você, e você vai conhecer também uma senzala. Vocês já viram uma senzala? Eu e Pelanca, a gente entrou numa senzala e você vai ver o clima que tinha ali, aquele clima realmente pesado, um ambiente de tortura, onde aqueles escravos sofreram e sofreram demais. Você vai ver agora em detalhes aqui no Plano Sequência. O Plano Sequência hoje é quase uma aula de história. A gente está em Redenção, a 60 quilômetros de Fortaleza, cidade que foi a primeira do Brasil a acabar com a escravidão. Todo mundo sabe que lá em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que acabou com a escravidão no Brasil. Mas Redenção fez isso 5 anos antes. E olha só, gente, a cidade preserva até hoje o engenho, a Casa Grande e a senzala, onde esses negros, onde esses escravos sofreram e sofreram demais até conseguir a liberdade. A gente entra aqui e já começa a respirar a história. Olha só, Pelanca, mostra aqui, ó. Aqui já fica o canavial, até hoje preservado, onde os escravos trabalhavam aqui nesse canavial. Também nesse espaço, é uma fazenda muito grande, é uma área enorme aqui em Redenção, e a gente vai mostrar com mais detalhe, mas também fica ali, dentro aqui dessa fazenda, o engenho de cana-de-açúcar. É esse mesmo engenho onde os escravos trabalhavam. Aqui ao fundo, vamos junto, Pelanca, a gente tem uma obra preservada, original, construída em 1750. É a Casa Grande, onde ficavam os senhores do engenho. E a grande atração, você ainda não consegue ver, mas a grande atração e, na verdade, uma triste lembrança desse capítulo da história do Brasil, fica exatamente embaixo da Casa Grande. Antes de entrar na casa, de mostrar a senzala, a gente vai mostrar para você isso aqui, ó. Faz ideia o que é isso? É também uma obra muito interessante, porque era aqui que era feita a cachaça, que ainda existe até hoje, ela não é produzida o ano inteiro. Nesse momento, por exemplo, não está em produção, mas esse é o engenho com um maquinário muito antigo, onde eles faziam a cachaça que era produzida aqui com a ajuda fundamental dos escravos. Gente, olha só que impressionante o tamanho dessa máquina aqui de moagem, e é também uma máquina histórica. Ela foi fabricada em 1927, começou a operar aqui no Ceará em 1927, veio da Escócia. É uma máquina escocesa fabricando cachaça aqui no Ceará há muitos e muitos anos.
muito antes da invenção do engenho, olha só, Pelanca, mostra essa figura aqui, olha como era moída a cana, olha o esforço que exigia isso dos escravos. Como é que era a pedra ali, Jonas? Era maior, aí tinham as menores colocadas em cima e os escravos iam girando e esmagando a cana. Como trabalhavam esses escravos e quantas vezes eles repetiam isso. E a história está aqui, ó, até hoje preservada, a história viva da escravidão. Essa máquina, esse engenho, olha aqui, ó, tá aqui o ano 1913, veio de Liverpool, na Inglaterra, aqui para o Ceará, era um engenho a vapor que substituiu as rodas de pedra que a gente mostrou agora. Esse engenho veio, entrou em atividade aqui, mas ficou operando só quantos anos? 14 anos. 14 anos, até 1927. Por quê? O que houve aqui? Bom, o primeiro motivo que essa máquina levou a ser desativada foi a questão do desperdício de 40% do caldo da cana, que vinha aqui na frente junto com o bagaço. Por que desperdiçava? Eu creio que essa máquina não seja para cana, mas sim para outras produtividades na época. Por isso que Muito líquido era desperdiçado. Isso. Aí o segundo motivo foi a questão dos acidentes. Quando eles empurravam a cana aqui, geralmente o braço funcionário ele ficava preso no meio dessas engrenagens aqui. A única solução dele sair com vida, como eu comentei, era de cortar o próprio braço. Ou seja, se não cortasse o próprio braço, como era a máquina movida a vapor, não tinha como desligar e parar rapidamente. Se não cortasse o braço, você teria todo o corpo puxado pela máquina. Aqui na Casa Grande a gente tem essa cabeça de boi. Ela era usada na época para armazenar cachaça. Ela é toda original, menos os olhos dessa cabeça de boi. Armazenava cachaça aqui? Cadê? Ah, olha aqui, ó, Pelanca. Tem aqui, ó, a boca aqui para colocar a cachaça. Rapaz, tomar cachaça da cabeça de boi, será que é bom isso? Pois é, creio que não, né? Aí essa cabeça de boi, por ela ser antiga, nela contém uma lenda, a qual diz que quem toca nessa cabeça de boi daqui a 8 dias recebe os enfeites aí que o boi tem na cabeça. E aí, Pelanca, e agora? Hã? Ele avisa depois, né? O pior é que eu já sabia dessa lenda e esqueci. Ele veio com a história da cachaça e aí eu pus a mão no danado. Mas eu tô tranquilo, hein? Patroa, não vai fazer isso comigo, hein? Vamos junto aqui, ó. Entrando na Casa Grande. A casa, ela tem também aqui documentos históricos, não é isso? Contando um pouquinho do que aconteceu aqui também, nesse espaço aqui, por exemplo. Aqui no centro a gente tem esses documentos de compras de terra, que na época foram escritas com a pena de pavão. Você olha a letra só. Letra bem trabalhada, não é? Muito antes da imprensa de existir, né? As máquinas de imprensa. Presta atenção agora nesse detalhe. Mostra aqui o piso, Pelanca. Olha o tamanho dessas frestas aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo não é por acaso. Por que esse piso tem esse espaço tão grande aqui? Esses espaços foram feitos propositalmente para o coronel estar vendo os escravos lá embaixo, como eles estavam se comportando, como eles estavam passando a noite, tudo. Isso para dar uma segurança mais para o coronel. Caso eles tentassem fugir, alguma coisa do tipo, eles já tinham noção daqui de cima. Vocês estão entendendo isso, gente? A gente está exatamente pisando sobre a senzala. Aqui, bem abaixo do piso dos donos dessa casa grande, dos senhores de engenho, ficavam os escravos. E olha só o que eles faziam para observar, para não serem pegos de surpresa. Eles mantinham esses buracos aqui propositalmente, essas frestas abertas, para ficarem monitorando os escravos e, claro, não serem pegos de surpresa. É a história da escravidão que muita gente não conhece. Aqui na parede, ó, você está vendo essa figura da chamada escrava Anastácia. Essa escrava,
ela não viveu aqui, né? Não, essa escrava na verdade era do Rio de Janeiro. Como a história dela é contada também em livro de história, a gente resolveu passar aqui para os demais. E a história dela era que era uma escrava bastante linda. E o que atraía a atenção do coronel é pela questão dos olhos da escrava, que eram azuis, na qual ele sempre queria manter relações com ela. Ela resistia a esses abusos. O coronel, com raiva dessa escrava, colocava sempre alguma coisa quente na boca dela, como ovo cozido, uma pedra quente. Em seguida colocava essa máscara de ferro chamada mordaça. Isso era usado para que ela não cuspisse o alimento. Esses castigos eram diários, chegando ao ponto de ela não se alimentar muito bem, só beber líquidos, chegando a falecer entre 15 e 18 anos de idade. Muitos católicos na época pediam várias graças a ela e foram alcançadas, e ela é conhecida também como a Santa Anastácia. Vocês não viram nem a metade do sofrimento, mas olha aqui, ó, já tem mais uma amostra também. Aqui são instrumentos de tortura usados naquela época. É até difícil a gente falar, é até difícil a gente ler o que está escrito aqui, mas a história tem que ser contada, até para que ela não seja repetida, né? Esse instrumento aqui, olha só, Pelanca, é um instrumento odontológico, né? O nome aqui tudo bem, né? Mas olha aqui, usado para extrair os dentes dos escravos a sangue frio. Você consegue imaginar o que é isso? Esse aparelhinho aqui, ó, arcaico, rudimentar, era usado para tirar os dentes dos escravos. Em que situação que acontecia isso? Isso era usado geralmente como torturas. Raramente era usado quando eles estivessem assistindo algum dor de dente ou algumas coisas do tipo. Eles eram penalizados quando tentavam fugir ou quando faziam alguma coisa que ia contra as vontades aqui dos donos de engenho. Esse era um dos instrumentos usados para torturar os escravos. Isso aqui é outro, ó. O nome desse instrumento é vira-mundo. Instrumento de tortura, prendia os pés e os braços dos escravos ao mesmo tempo. Para você entender, mostra aqui pra gente, ó. Como é que funcionava? Essa gravura aqui mostra um pouquinho. A posição é chamada pau de arara, mas as posições dos dois instrumentos eram praticamente a mesma coisa. E não bastava eles estarem só assim, ainda eram colocados num espaço lá na cela de castigo na senzala, que a gente vai ver lá embaixo. Então esse instrumento aqui, o vira-mundo, ele deixava o escravo mais ou menos nessa posição. Aqui ele está com esse pedaço de madeira, mas era usado o vira-mundo aqui, prendendo os braços e as pernas ao mesmo tempo, nesse sofrimento aí absurdo. Eu saí de dentro da casa e vim aqui para a varanda antes de entrar na cozinha, porque aqui aconteceu uma história, uma das mais tristes dessa fazenda, dessa casa grande. Diz a história ou a lenda que uma escrava ama de leite estava aqui amamentando um dos filhos aqui do senhor do engenho, exatamente nessa varanda, quando por acidente ela deixou esse bebezinho cair aqui da varanda e ele morreu. Para penalizar essa escrava que deixou infelizmente esse bebezinho cair aqui da varanda, olha só a crueldade que fizeram com ela. E aí a gente volta lá para a cozinha. Exatamente nesse espaço onde existia aqui um fogão a lenha, essa escrava teve partes do corpo queimadas nesse fogão a lenha como forma de punição. E ela também apanhou, foi chicoteada e depois, é o que a gente vai mostrar daqui a pouco, teria sido enterrada viva aqui na senzala. Agora a gente vai conhecer a atração principal dessa fazenda. Quem vem aqui logo quer ter contato com isso aqui, ó. Tá aqui a placa, com a senzala. A gente ouve falar de senzala nos livros de história, hoje em dia também pesquisando na internet, mas conhecer presencialmente uma senzala não é em qualquer lugar do Brasil. Mas o Ceará,
ainda preserva esse capítulo, repito, triste da história brasileira. E tá aqui, ó. É exatamente aqui, atrás desse portão, onde os negros passavam as noites, onde os negros eram castigados, onde os escravos viveram momentos terríveis. E a gente vai mostrar para você agora. A gente acabou de entrar na senzala, já se depara com esse ambiente aqui. O que acontecia aqui? Aqui é a cela de castigo. O escravo ele era preso aqui com aquele viramundo, na qual ele colocado aqui com aquele viramundo, ele ia girando até o final. Lá no final tinham grades que dividiam um escravo do outro. Ele ficava lá a noite toda, geralmente não tinha como se alimentar, nem beber nada. Se sentia vontade de fazer também alguma necessidade de fazer lá mesmo. Aí na manhã seguinte eles eram soltos, voltavam de lá, justamente para ir trabalhar no canavial. Olha só quantos morcegos aqui. E era nesse ambiente que os escravos ficavam. Olha aqui na parede, ó. Ainda tem aqui as algemas, né? Tá vendo? Aqui os que estavam de castigo ficavam presos. Olha aqui, ó. Mais uma algema aqui. Nesse ambiente escuro, muitas vezes quente, né? E aqui, abaixa aqui, ó, cuidado. Aqui tem outra parte triste, mais triste ainda, se é que a gente pode falar assim, né? Esses troncos aqui, vocês já imaginam o que acontecia, né? Aqui nesses troncos, os escravos eles levavam um castigo conhecido como novena. A cada noite eles iam para cá e levavam algumas chicoteadas. Geralmente era com um chicote similar a esse aqui, de uma só ponta, na época chamados de rabo de macaco, ele só ficava ardendo mesmo, em vermelho. E levavam mais algumas chicoteadas também, com outro chicote de 3 pontas, chamado de bacalhau couro cru. Nesse chicote havia materiais perfurantes, que geralmente ele levava uma só chicoteada e já arrancava o couro do escravo. Olha aqui essa figura que deixa bem claro o tamanho do sofrimento. Vem cá, Pelanca. Olha aqui, ó. Então o escravo ficava aqui, ó, preso nesse tronco. E aí ele sofria todo o castigo com o chicote. Agora tem um detalhe impressionante, chocante. Pelanca, você tem que ir mais para trás um pouquinho, porque você está pisando exatamente no local onde teria terminado a vida daquela escrava que era ama de leite, que deixou o bebezinho cair da varanda e foi castigada, foi torturada, teve partes do corpo queimadas, e aí essa escrava teria sido enterrada ainda com vida exatamente nesse espaço da senzala. Olha, gente, é um lugar pior que o outro aqui. Aqui, ó, mais um espaço deplorável, escuro, praticamente sem ventilação. E aqui dá para ver agora, ó, dá pra gente mostrar. Olha aqui as frestas, ó, onde fica exatamente a casa grande aí em cima, onde os senhores de engenho ficavam monitorando tudo que acontecia aqui embaixo. E aqui, exatamente nesse canto aqui, eu vou fechar para vocês entenderem. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui ficava a solitária da senzala, nessa porta de ferro aqui, com certeza da época, dá para ver aqui, ó, pelo desgaste. E aqui os presos eram castigados. Aqui é a solitária. Os que tentassem fugir do trabalho, até mesmo da senzala, eles eram presos aqui. Se fosse um escravo baixinho, acho que daria beleza. Mas vamos imaginar um escravo de 1,90 m a quase 2 metros de altura nesse espaço. Ia ficar bastante difícil para ele. E aquele buraco lá não existia. Eles foram cavando com as próprias unhas para ganhar um pouco mais de espaço. Claro que você deve estar perguntando, né? Ele não vai entrar lá para sentir o que os escravos sentiam?
A gente tem que entrar, né? Claro que tem que entrar. Pelanca, eu vou... É uma situação horrível, né? Mas eu vou entrar aqui. É um lugar, claro, apertado. Você tenta encostar aí. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo ficar aqui também, né? Pera aí. Porque mal cabe aqui, ó. A cabeça aqui. Deixa eu encostar mais. Menino, é um negócio horrível. Vamos fechar aí, vai. É terrível. Eu não consigo fechar. Vamos lá. Meu Deus do céu. Olha, eu não tô aqui nem há 30 segundos e posso falar para você que a sensação é a pior possível. Não dá para imaginar, não dá para ter ideia como os escravos suportavam ficar nessa situação aqui dentro. É horrível, simplesmente horrível. Olha aqui, ó. Tá vendo essa ilustração aqui, esse desenho na parede? Esse desenho e esse desenho aqui tem o seguinte significado. Vocês nunca vão imaginar isso. Eu tô surpreso também com essa informação. O que acontecia nesse espaço aqui? Bom, essas gargalheiras serviam para prender o pescoço dos escravos mais altos que tivessem na época canela fina. E na época eles acreditavam que quem tivesse canela fina é sinal de corajoso, quem tivesse canela grossa é sinal de escravo preguiçoso. Eles ficavam aqui a noite toda, não se alimentavam, nem comiam. Aí isso aqui não era um castigo, era um teste de resistência. Se eles passassem a noite toda aí de manhãzinha, se ele resistisse, seria poupado o trabalho, seria um pouco mais alimentado. O único trabalho que esse escravo ia fazer era apenas namorar, reproduzir as outras escravas da senzala. Daí ia ficar conhecido como escravo reprodutor. Vocês entenderam isso? Então aqui, os donos aqui do engenho deixavam os escravos que eles consideravam com potencial para reprodução. Se eles resistissem ao que eles passavam aqui durante a noite toda, se ao amanhecer eles estivessem bem, se estivessem vivos, eles eram colocados para reprodução, para que os senhores daqui tivessem mais e mais escravos. Essa parte aqui também da senzala, você vai ver aqui tem a pintura aqui de uma criança sendo castigada. Essa gargalheira aqui, ó, você pode ver que ela tem uma altura menor do que essa outra aqui do lado, ó, justamente porque ela era ainda mais cruelmente usada em crianças, é isso? Até criança sofria aqui. As crianças, a partir dos 10 anos, o coronel já colocava nessas gargalheiras para ele ir se adaptando aos castigos, para não dar tanto trabalho quando o escravo ficasse de maior. Gente, não precisa falar mais nada, né? Olha a que ponto chegava a crueldade humana colocando essa chamada gargalheira, esse instrumento aí terrível numa criança de 10 anos de idade. São várias e várias histórias, são vários e vários momentos tristes que aconteceram aqui. E nesse canto aqui da senzala, tá vendo? Tem esse portãozinho aqui e esse portãozinho aqui não tá à toa. Por que que é? Antigamente era onde as empregadas elas desciam por aí e deixavam uns restos de comida. Desses restos de comida veio surgindo a panelada, feijoada, buchada, entre outros. Resto de comida, é verdade, né? A história diz que a feijoada teria sido criada pelos escravos com as partes menos nobres, né? Da carne, pé de porco, orelha de porco, rabo de porco. E hoje é um prato apreciadíssimo em todo o Brasil. Quem não gosta de uma feijoada, né? Então aqui, ó, o alimento, o resto de alimento era trazido para eles aqui por esse portãozinho. Agora, para você ter a exata noção
de como eles viviam aqui embaixo. A gente vai apagar a nossa luz. Apaga aí, Pelanca. Para você... Olha aí. Essa era a realidade aqui na senzala. Não tinha nada de luz. Era essa escuridão, essa penumbra, onde eles ficavam muitas vezes descansando, claro, sempre à noite, muitas vezes sofrendo, sendo penalizados, nessa condição terrível, terrível, que alguns ainda chamam de vida, mas é difícil falar em vida desse jeito. E aí, gostou? Viu só quanto sofrimento? É bom a gente conhecer isso, a gente tem que lembrar dessa história para que ela nunca mais se repita. Então, se você gostou, deixa aí sua curtida, compartilha com todo mundo, se inscreve também no canal da Rede TV no YouTube e fica com a gente, hein? Semana que vem tem mais Plano Sequência.